turmas da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 32 do módulo, que tem como objeto de conhecimento os estudos literários. E, como detalhamento, nós vamos tratar do modernismo no Brasil, segunda fase, em especial a prosa de José Lins do Rego, ok? Então vamos iniciar esta aula. Muito bem, pessoal da EJA. Então tenhamos em mente o seguinte, nós estamos no ambiente, no contexto da segunda geração do modernismo no Brasil, também conhecida como geração de 30 ou segunda fase. Isso porque, didaticamente falando, marca-se o início dessa geração em 1930, então por isso geração de 30. E essa segunda geração vai encontrar um contexto que é diferente daquilo que a primeira geração, chamada de heróica, encontrou. É uma fase de consolidação, Por quê? Porque vamos dizer assim, aquele momento de destruir barreiras, de derrubar preconceitos em relação à arte moderna, esse momento passou. Passado ali aqueles choques iniciais, o pessoal da segunda geração já vai encontrar um processo diferente. E por isso mesmo é uma fase que é conhecida como a fase de consolidação do modernismo brasileiro, tá bom? Colocando a cartela no ar, vamos lá? Do ponto de vista da história do gosto, os anos de 1930 e 1940 se caracterizam pela aceitação. Então agora não temos mais aquele problema de rejeição, temos aceitação crescente das obras e do espírito modernista, que passam a fazer parte da cultura e a dar cada vez mais o tom. Se os anos de 1920 foram de luta modernista, os de 1930 e 1940 foram de modernização geral, em sentido lato, desde as ciências até as artes, passando pelo ensino, a edição, a crítica e a produção literária. Os grandes modernistas que mencionamos, Mário e Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, continuam ativos nessa fase e publicam obras importantes, enquanto os mais moços que estão surgindo agora, estreiam em livros ali pela altura de 1930, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, Inclusive, José Lins do Rego vai ser um destes que vai estrear nesse processo aí da nossa segunda geração do modernismo, Então, por isso que nós estamos aí retomando esses aspectos e essa conceituação para sempre ficar no nosso horizonte, na nossa perspectiva, sobre que momento nós estamos tratando e sobre que contexto este autor trabalhou, ok assim? E justamente por isso, vamos retomar o processo de como esses autores produziram. É necessário lembrar que, no contexto da segunda geração do modernismo, nós temos novamente o mundo e o Brasil em transformação social. Em especial, temos aí uma grande instabilidade econômica e política. Temos ali a quebra da Bolsa de Nova York, com os Estados Unidos entrando em uma crise econômica que afeta todo mundo. Estamos num período entre duas grandes guerras. O Brasil, nesse processo, também vai ter problemas com o seu processo de produção. A economia do Brasil ainda tem forte dependência da produção cafeeira, e com toda essa crise econômica que é mundial, também o Brasil será afetado. Então, é um momento em que os modernistas vão se preocupar com o interior do Brasil, com o ser humano nesse processo, Então, a segunda geração modernista, ou geração de 30, foi considerada a fase áurea do modernismo brasileiro. O nacionalismo crítico, que caracterizou a primeira geração, foi superado. E agora os autores passam a refletir sobre o mundo contemporâneo, sobre o sentido de estar neste mundo. Deseja-se compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade. Assim, a segunda geração ficou caracterizada por uma produção com forte dimensão social,
muitos inclusive abordando e chamando-as também de um neorrealismo, né? Essa busca por essa interiorização e por essa realidade nacional fica muito mais evidente nas narrativas desse momento, tá bom? E aí, seguindo com o reforço de como os autores dessa fase produziram, vamos dar aí uma ênfase para a questão da prosa. Vamos lá, então? Por que da prosa? Porque o autor desta aula, ele produz em prosa, ou seja, em parágrafos. Ele produz romances, narrativas, tudo bem? Quando falarmos em prosa, lembrem-se disso, tá bom? E aí, quais são os elementos mais importantes dessa prosa modernista desta segunda geração? Primeiro ponto, o interesse por temas nacionais, que já era algo presente na primeira fase, fica cada vez mais evidente, cada vez mais claro e necessário para essa geração falar dos temas nacionais. Seguindo adiante, a busca por essa linguagem cada vez mais brasileira, ou seja, cada vez mais nós queremos mostrar a língua como os brasileiros a utilizam, né? E isso considerando as diferentes camadas sociais, as diferentes regiões, né? Então, há durante um tempo quem chamasse isso de regionalismo. Mas, ora, na verdade, estamos espelhando o Brasil e tudo isso é, de fato, são faces diferentes do nosso Brasil, tá bom? Terceiro ponto, o interesse pela vida cotidiana, que era algo também que já existia, estava presente na primeira fase e nesta segunda geração, com esse processo de interesse pelos temas nacionais e pelo foco da nossa realidade, o interesse pelo cotidiano também vai ficar cada vez mais forte e mais presente. E, por fim, a questão da arte engajada, no sentido de que a arte, né, neste entendimento, a produção literária vai em busca de um processo de denúncia social, né, de expor os problemas e as mazelas que existem nesses interiores do Brasil, que estavam aí nesse momento esquecidos, né? Estamos falando de 1930, imaginem, quase 100 anos atrás. Como é que eram esses processos de comunicação, né? Como é que os governos, os poderes daquele momento davam conta de um país de dimensões tão grandes como era o Brasil. Então, existiam muitas questões. E então os autores desse momento, em suas narrativas, buscavam justamente esse processo aí dessa arte engajada, por meio de sua arte, expor essas problemáticas. E por isso, aí o termo neorrealismo, que já foi citado nesta aula, torna a aparecer para nós como esta marca, como essa característica geral da prosa deste nosso modernismo brasileiro, ok? E aí, então, dado todo esse contexto, vamos focalizar o autor desta nossa aula, que é José Lins do Rego. Ele que nasceu, né, e viveu aí entre os anos de 1901 e 1957. Né? E foi um escritor que nasceu nessa região canavieira da Paraíba. Paraíba, um estado do Nordeste brasileiro, região canavieira. Vamos retomar um pouquinho de história, né, da nossa história. Durante muito tempo, não é? A economia do Brasil, ainda numa época em que era colônia, foi baseada em produção de açúcar. Correto? Então, havia aí grandes plantações de cana de açúcar, por isso canavieira, e também vamos ter ali, né, as casas, né, os lugares, os engenhos que produziam esse açúcar, não é? E pelo fato de o autor viver nesse contexto, dessa região canavieira, ele vai registrar aspectos que ele vivenciou na sua infância, né, em alguns dos seus romances, né? Ele vai espelhar para a sua literatura coisas que ele vivenciou. Tanto é assim, né, por ele ter vivido nesse ambiente, que para muitos, né, alguns dos seus romances foram agrupados em ciclos, e o mais famoso deles é o Ciclo da Cana-de-Açúcar, que são romances que vão, vamos dizer assim, se passar
neste ambiente aí dos engenhos em processo de decadência, ok? E aí, gente, vamos conhecer este nosso autor. Convidamos ele para estar aqui agora. Então, este é José Lins do Rego, este autor que se dedicou em suas obras a falar do Nordeste, que era a região dele, tratando aí desses aspectos de uma região canavieira em que os engenhos estão em decadência, e depois há algumas obras também que vão retratar um outro processo do Nordeste, que foi a questão, né, aí dos nossos cangaceiros, os cangaços, né, vão também aparecer. Então notem, lembrem daquela característica do tema nacional, das realidades nacionais, de buscar os interiores e de tratar das questões como uma arte engajada, uma vez que esses temas aparecem e protagonizam as narrativas, né? Então a gente vai observar que, de fato, o romance de 1930 vai cumprir este papel, e as obras, né, de José Lins do Rego vão justamente se inscrever e se enquadrar nesse processo de interiorização, de falar sobre o Brasil e de trazer à tona questões presentes aí neste ambiente, vamos dizer assim, que até então aparecia de maneira tímida e que com o modernismo passa a protagonizar, né, os elementos das narrativas, das prosas produzidas na literatura nacional. Ok? E aí, vamos avançar um pouco, vamos nos despedir do nosso autor e vamos tratar do estilo dele, né? O estilo de José Lins do Rego. José Lins do Rego, como escritor da chamada Geração de 30, cujas narrativas enfatizavam mais a natureza em detrimento do homem, ou seja, este ambiente, né, este Nordeste, no caso dele da região canavieira, mas há narrativas de outros autores que vão focalizar a questão do sertão nordestino, não é? Conseguiu ultrapassar esse estereótipo, mudando o eixo de gravidade na natureza para o homem em sua ficção. A temática, a estrutura literária e a linguagem de suas obras caracterizam com rara precisão o nosso povo, seu falar, costumes, crenças e tradições, e seu modo de ser, viver, pensar e agir dentro do universo sociolinguístico-cultural. Então vejam, né, que para além do tema, ele traz para dentro de suas narrativas todos esses elementos que vão caracterizar, de fato, o povo dessa região em que ele ambienta as suas narrativas, né? Então, essa questão do falar, dos costumes, das crenças e das tradições que são próprias deste povo vão aparecer nas suas narrativas, né? E a sua linguagem popular se manifesta basicamente no léxico, ou seja, nos termos que são típicos falados pelas pessoas daquela região, né? Então, por exemplo, se para nós amazonenses, né, a palavra Carapanã é muito comum, para outros lugares do Brasil essa palavra não é tão comum assim. Então isso é uma característica lexical nossa amazonense, tá? Então no caso deste autor, que fazia essa questão de tratar dessa região canavieira do Nordeste brasileiro, ele vai também buscar elementos lexicais próprios de lá, tá bom? Com um vocabulário de palavras e expressões regionais e populares daquela região, daquele ambiente. Ok, pessoal? E aí, ainda tratando da obra de José Lins do Rego, vamos lá então observar o seguinte, olhem só. Como eu comentei com vocês anteriormente, né? As suas obras vão ser divididas aí em ciclos, né? O mais famoso é o primeiro, que é o ciclo da cana-de-açúcar, que vai justamente ambientar e trazer narrativas que vão se passar aí e que vão expor esse processo dos grandes engenhos de açúcar lá dessa região canavieira que estão neste momento em processo de decadência, correto? Já foram aí o principal motor econômico, né, a principal matriz econômica. Nesse momento, né, como a escravidão já, né, foi abolida, então a mão de obra
dos engenhos, vamos dizer assim, está enfraquecida, é um fato então que os engenhos estão em processo de decadência e de fato nesse momento a economia do Brasil já está baseada na plantação e produção de café, né? Então de fato os engenhos estão em decadência, então há um conjunto de obras, das primeiras obras deste autor, que são conhecidas como esse ciclo da cana-de-açúcar. Posteriormente, há um outro conjunto de obras que já vão enfatizar um outro processo também que aconteceu no Nordeste, que foi a questão do cangaço. E aí, alguns estudiosos da obra de José Lins do Rego chamam esse ciclo de ciclo do cangaço. E, posteriormente, há obras independentes que não foram agrupadas aí em ciclos como esses dois pontos iniciais que nós abordamos, ok? E aí, a título de conhecimento, nós temos alguns dos títulos dele, né? Dos títulos de José Lins do Rego, o mais famoso, vamos dizer assim, Menino de Engenho, que é o seu livro de estreia e que vai se enquadrar nesse ciclo da cana-de-açúcar, né? Publicado aí em 1932. Doidinho, Banguê também pertencem a esse ciclo da cana-de-açúcar. Aí temos aí o Moleque Ricardo, Usina, Pureza. Notem que todas são obras, né, são títulos desse período de 1930. Seguindo adiante, temos Pedra Bonita, Riacho Doce, aí já indo para a década de 40, Água Mãe, Fogo Morto, que é também um dos seus títulos mais famosos, mais comentados, Eurídice e Cangaceiros. Aqui não estão todos, tá, gente? A gente selecionou alguns para que vocês possam conhecer e, quem sabe, ficarem curiosos aí sobre essa produção literária, ok? E nesse processo, eu convido vocês a viajarem comigo para um cenário diferente. Vamos lá? Então, estamos justamente em um ambiente, em um cenário de plantação de cana-de-açúcar, né? Essa estrada de terra batida passa justamente no meio de plantação de cana, de canaviais. Isso porque nós vamos, então, enfatizar uma das obras de José Lins do Rego, que é justamente Menino de Engenho, ok? E essa obra, que foi a sua obra de estreia, vai justamente se passar, né, de maneira especial em um engenho, né, do avô deste menino. Ele começa como menino, mas vai se desenvolver, vai chegar à fase adulta. O engenho pertence ao seu avô e vamos então conhecer um pouquinho desta obra. Vamos lá? É um livro que foi publicado em 1932, tá? José Lins do Rego estreou como romancista no cenário literário brasileiro em 1932 com a publicação do romance Menino de Engenho, em que o narrador, autodiegético, ou seja, vai contar a sua própria experiência, tá? Reúne as recordações da infância vivenciada no Engenho Santa Rosa, de propriedade de seu avô materno, o coronel José Paulino. Durante uma época marcada pela gradual decadência dos engenhos nordestinos e o surgimento de uma nova forma de trabalho e produção organizada em torno das usinas em expansão. Vários dados biográficos do autor e fatos relativos à história do Brasil no início do século XX são transpostos para seu romance de estreia, transformando-se em experiência ficcionalizada e reelaboradas por meio da memória e da linguagem. Então, isso é muito importante de frisar aqui com vocês, pessoal da EJA, o fato de que vários elementos da história de vida do autor são transpostos aí para essa narrativa, né? Vamos nos lembrar que ele cresceu nesse ambiente aí justamente da região canavieira, né? Então, há elementos em que a gente pode observar que a experiência desse menino nesse engenho possa se confundir em algum momento com a própria experiência do autor na sua infância, nos engenhos em que ele viveu, vamos dizer assim, e também elementos históricos do Brasil neste momento são lidos a partir da narrativa de Menino de Engenho, né? Então, por exemplo, o fato de o Brasil ser uma república, o fato de que o Brasil já aboliu a escravidão, mas esse processo, né, de efetivamente a escravidão deixar de acontecer
é lento nessa região aí dos engenhos, então isso vai ficar evidente nas relações que ainda existem entre os ex-escravos e os donos dos engenhos, né? Os processos também de coronelismo, né, de cabresto, vamos dizer assim, em que o dono do engenho é como se fosse ali um grande senhor e quem vive nas dependências daquele engenho deve a esse senhor, né, a este dono daquele latifúndio, inclusive a questão do voto, né, então devem votar de acordo com aquilo que manda o dono do engenho, daí a expressão voto de cabresto. Então essas questões todas vão aparecendo, né, ao longo da narrativa, né, e enquanto a gente vai conhecendo a história desse menino, a gente vai tendo contato com esses elementos históricos que fazem parte da história do nosso país, tá? E aí agora nós vamos conhecer um pouquinho algumas palavras aí da história, da narrativa de fato de Menino de Engenho. Então acompanhem e conheçam aí a forma como esse menino, que até então vivia na cidade e que acabou, por circunstâncias, tendo que ir morar na fazenda de seu avô, olha só os primeiros contatos dele com este engenho. E na primeira parada deixamos o trem, com grande pena para mim. Na estação estava um pretinho com um cavalo, trazendo umas esporas, um chicote e um pano branco. Meu tio estendeu o pano branco na anca do animal, montou, e o pretinho atirou-me para a garupa. Era o meu primeiro treino de equitação. O engenho fica ali perto. Eu ia reparando em tudo, achando tudo novo e bonito. A estação ficava perto de um açude coberto de uma camada espessa de verdura. Os matos estavam todos verdes e o caminho cheio de lama, e havia poças de água. Pela estrada estreita, por onde nós íamos, de vez em quando atravessava um boi. Meu tio dizia-me que tudo aquilo era do meu avô. E um pouco adiante, avistava-se uma casa branca e um bueiro grande. É ali o engenho, mas nós temos que andar um bocado. A minha mãe falava-me sempre do engenho como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxera para a criada sabia tantas histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. Então, como eu disse a vocês, este é o momento em que o menino está chegando a este engenho. Vamos lembrar que ele até então vivia na capital do estado, né? E ele, vamos pensar, né, é como uma criança que viveu a sua vida toda, até então, né, a sua breve vida na cidade e que então passa a viver e a vivenciar na zona rural. No caso aí, ele foi para o engenho de seu avô. E até então, o que ele conhecia daquele lugar é aquilo que ele ouvia falar, aquilo que sua mãe lhe contava e aquilo que a criada, né, que era uma negra que vivia no engenho, mas que sua mãe trouxe consigo quando se mudou para a cidade, aquilo que ela também contava. Um outro aspecto interessante a notar aí nesse trecho que nós recortamos é justamente a dimensão das terras, né? O avô deste menino é o proprietário da fazenda, né, que nós chamamos aí então, nesse caso, de latifúndio, dada aí a forma como o tio do menino falou, né? Toda aquela vastidão de terra pertencia ao avô deste menino, correto? E essa questão do latifúndio é também uma característica nacional que se faz presente na história, né? Nessa região aí canavieira, né, há grandes proprietários de terra, né? Há vastas áreas, né, de terra que pertencem a uma pessoa e que vão, em geral, produzir um único, né, vamos dizer, produzir uma única coisa, que é o que a gente chama de monocultura, correto? Então, olhem só, quantos elementos a gente consegue extrair dessa narrativa e que entrecortam aquilo que efetivamente é a história brasileira, né? A história, aquilo que aconteceu com o Brasil. Então, esse rápido elemento aí que nós destacamos, a gente já consegue ler alguns pontos importantes sobre o contexto no qual se insere essa história, certo? E aí, então, mais alguns elementos que nós
destacamos para trabalhar com vocês aqui na EJA é justamente o fato de que o engenho em decadência, né, vamos lembrar disso, já não é mais o protagonista da economia nacional, né, é o cenário para o desenrolar da narrativa. Então temos aí uma citação. Minha atenção inteira foi para o mecanismo do engenho, né? Então como é que esse engenho funcionava, né? Não reparei em mais nada, voltei-me inteiro para a máquina, para as duas bolas giratórias do regulador. Depois comecei a ver os picadeiros atulhados de feixes de cana, o pessoal da Casa das Caldeiras. Então, nesse trecho, de maneira muito breve, a gente consegue visualizar a forma como o mecanismo do engenho trabalhava para produzir efetivamente o açúcar. E notem aí que, novamente, é aquele processo do encantamento, né? Ele não conhecia efetivamente o engenho, ele não tinha contato com essa realidade e, a partir desse ponto, ele começa a ter contato e a vivenciar essa realidade que não era dele. Novamente, é alguém que até então viveu aí na região urbana, na capital do seu estado, e que se muda para este engenho e começa, nesse momento da sua infância, a se encantar por tudo aquilo que ele está observando e vivenciando, algo que até então ele não tinha contato e que ele só conhecia por ouvir falar. Ainda nesse processo de conhecermos esse engenho e as estruturas sociais que nós podemos observar a partir dessa narrativa, nós temos aí que citar a permanência dos traços do período da escravidão. Como assim, professora? A escravidão já não acabou nesse momento? Sim, a escravidão foi abolida. Porém, nós também já sabemos, aqui na EJA da segunda fase, já passamos por estudos de história, em que a gente viu que esse processo da abolição, embora tenha acontecido de forma documental, mas efetivamente, socialmente, né, os negros, que até então eram escravos e depois deixaram de ser de uma maneira documental, socialmente eles demoraram para conseguir se emancipar dessas amarras, desses processos. E isso também fica evidente na história, quando ele diz o seguinte: a senzala do Santa Rosa não desaparecera com a abolição, ou seja, continua existindo uma casa grande, né, e uma senzala. Ora, por que tem senzala se não tem mais escravidão? Não desapareceu com a abolição. Ela continuava pegada à casa grande, com as suas negras parindo, as boas amas de leite e os bons cabras do eito. Ou seja, embora essas pessoas não fossem mais escravizadas, fossem consideradas livres de acordo com a abolição, é verdade que eles continuavam nesse processo de dependência. Ora, esse era o trabalho que eles conheciam e essa era a condição social na qual eles estavam inseridos. Então, como se libertar efetivamente dessa escravidão e dessa senzala, né? Eles sairiam da fazenda e socialmente, como é que eles iriam se comportar? Como é que eles iriam viver? Então, esse processo de efetiva abolição não aconteceu de imediato com a assinatura do documento. As estruturas sociais demoraram para desaparecer, né? E hoje acabam aparecendo, sendo evidenciadas por outras questões sociais. Mas nesse momento aí é emblemático. É emblemática, na verdade, essa fala do menino que diz a senzala não desapareceu com a abolição, né? Ainda tem uma senzala apegada à casa grande. Então, os processos de servidão continuam existindo aí neste momento. E estamos falando de 1930, 1940. Ok? E para encerrar a aula, um outro ponto muito importante que pode ser lido a partir dessa narrativa é justamente o coronelismo típico do Nordeste, né? Então, o avô do menino, dono deste grande latifúndio, né, produtor de cana-de-açúcar e dono deste engenho, né, é também um coronel, né? Então, olhem só o que diz o texto. Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras de seu engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto,
entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e implantar a ordem. Andávamos muito nessas visitas de patriarca, então olhem só que interessante. O povo é o povo de José Paulino, é o nome do avô do menino, né? Ele é o patriarca, ele é o dono de tudo aquilo dali. E, inclusive, de certa forma, aquele povo lhe pertence, lhe deve obediência. E nesse processo, ele é a lei e é o dono daquele lugar. E ele vai ser também aquele a quem aquelas pessoas que vivem sob os seus domínios devem respeitar. E ele se faz respeitar dessa forma, né? Então, essa estrutura de coronelismo, de patriarcado, também vai aparecer nessa obra Menino de Engenho. Então vejam quantos aspectos sociais e econômicos e políticos nós conseguimos extrair desta obra, que foi justamente produzida nesse contexto da arte engajada, de uma literatura que vai se alargar para falar desses interiores e dessas realidades nacionais, que neste caso aí evidencia a região canavieira do Nordeste brasileiro, ok?